Agora veja só essa história. Um poema polêmico chamou a atenção dos professores de educação infantil da rede pública. O motivo é uma história em que um rei quer se casar com a filha. O livro foi enviado pelo MEC às escolas, mas algumas prefeituras já recolheram os exemplares. A história é contada num livro indicado para crianças de 6 a 8 anos. É a triste história de Eridegalda, a filha mais bonita de um rei que é pedida em casamento pelo pai. Um dia seu pai lhe disse: "Se quiseres casar comigo, será minha esposa, e tua mãe, nossa criada." A história surpreendeu professores de educação infantil. Só me vinha isso, os meus alunos, como que eles iam pensar nisso, um pai casar com a filha, incesto, como é que isso funciona? Então isso me deixou muito martirizada. Mesmo a gente sabendo que os contos de fadas, eles têm defeitos, eles têm problemas, mas a gente tem aquela questão do valor, do bem vence o mal. E ao pegar o livro e ler até o final, a tragédia era pior do que a do início. No poema, a filha se recusa a casar com o pai e é castigada. O rei tranca a filha numa torre. O quarto verso do poema diz: "E só poderia comer carne salgada sem beber um copo d'água." A menina implora água ao pai, mas ele reforça: "Não te dou um copo d'água, pois tu não quiseste ser minha." O delegado de proteção à criança lida diariamente com casos de abuso sexual. Ele acredita que a história pode levar crianças a encarar com normalidade o assédio em família. Uma criança que foi vítima certamente será revitimizada, ou seja, ela vai reviver toda aquela série de abusos e o sofrimento, o intenso sofrimento que ela traz consigo no dia a dia. E aquela criança que não foi vítima de nenhum abuso, de nenhuma violação de direitos, ela vai passar a entender que essa conduta é normal, ou seja, ela vai ter uma lição da escola, sobretudo vai trazer para dentro de casa, algo como se o relacionamento amoroso e sexual entre o pai e uma filha fosse algo normal, que nós sabemos que é absolutamente repugnante e que não pode ser aceito. Com tanto sofrimento, a moça acaba aceitando se casar com o pai, mas o rei muda de ideia e faz uma competição entre cavaleiros para saber qual vai se casar com a filha. Todos três chegaram juntos, mas Eridegalda já estava morta. O livro com a história foi enviado pelo Ministério da Educação a escolas públicas de todo o Brasil. As escolas aqui da Grande Vitória também acharam a história inadequada para crianças. As prefeituras recolheram o livro antes que ele fosse distribuído aos alunos. Em nota, o MEC informou que o livro passou por uma avaliação da Universidade Federal de Minas Gerais em 2014 e que a atual gestão está revendo a escolha dos livros didáticos. O texto nem é um texto tão rico, um texto que você fala assim, não, eu tenho que trabalhar porque é um bom texto. Não, não é. É um texto empobrecido. Eu acho que um texto que não deveria fazer parte. A editora responsável pelo livro disse que a obra reúne releituras de contos populares de diversas culturas. Disse que o livro ainda conta com notas explicativas sobre o autor e as origens de cada história. E que esse livro foi lançado em 2003, comprado pelo governo em diferentes momentos e que nunca teve problemas anteriores. Bom, gente, essa semana uma polêmica dominou o debate das redes sociais e da imprensa como um todo. Um livro distribuído pelo Ministério da Educação, que tem um título Enquanto o Sono Não Vem, e que, de certo modo, aborda a questão do incesto, que foi distribuído para as redes de educação municipais e estaduais de todo o país, para crianças entre 6 e 8 anos de idade. O livro é inadequado. Ele obedeceu os critérios técnicos históricos do MEC, foi adquirido a partir desse processo ainda na gestão da presidente Dilma, de 2013 e 2014, com parecer técnico da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós recomendamos que a Secretaria da Educação Básica pudesse reavaliar o parecer, os pareceres envolvidos, e chegamos à conclusão de que a melhor solução seria o recolhimento desses livros distribuídos. E com o suporte jurídico do próprio MEC, o fazemos a partir de hoje, o recolhimento, e faremos com que a ação de proteção das crianças, para que elas não tenham acesso a uma literatura inadequada às suas faixas etárias. O MEC está aqui para zelar pela questão da educação adequada das crianças e jovens do Brasil.
Ministro da Educação recolhe livro com menção a incesto e pedofilia. O ministro da Educação anunciou nesta quinta-feira que vai recolher das escolas um livro infantil que faz menção ao incesto e à pedofilia. Os 93 mil exemplares da obra Enquanto o Sono Não Vem havia sido distribuído a alunos entre 6 e 8 anos de idade. Depois que o caso veio à tona e baseado em um parecer técnico da Secretaria de Educação Básica, o ministro Mendonça Filho determinou a retirada. O ministro declarou: as crianças no ciclo de alfabetização, por serem leitores em formação e com vivências limitadas, ainda não adquiriram autonomia, maturidade e senso crítico para problematizar determinados temas com alta densidade, como é o caso da história em questão. O livro havia sido incluído em um programa federal de estímulo à leitura. Segundo o MEC, a seleção das obras foi feita em 2014, durante o governo Dilma. A lista inclui 210 livros e foi selecionada por especialistas da Universidade Federal de Minas Gerais. O trecho absurdo do livro está no conto A Triste História de Heredegalda e relata a história fictícia de um rei que queria se casar com uma de suas filhas. Por se recusar, a garota sofre castigos e acaba morrendo. A estratégia de hipersexualizar as crianças e destruir a sua inocência vem sendo usada por aqueles que querem destruir as bases sólidas da sociedade ocidental. O Ministério da Educação, que vem sendo usado há tanto tempo como instrumento de destruição da moral das crianças, começa a ser denunciado. Absurdos como esse chamam atenção para projetos como Escola Sem Partido, que visa neutralizar a doutrinação ideológica dentro de sala de aula. Fernanda Salles, de Belo Horizonte, para o Terça Livre.